Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eram os cientistas meditadores, experiências de uma química meditadora. Sejam bem-vindos. Come here, come here. Luiz Carlos, seja bem-vindo. Então hoje nós vamos meditar sim. A nossa live se divide em 3 partes. A primeira parte nós já entramos nessa experiência fascinante e poderosa dessa arte e filosofia milenar, desse acervo dessa arte que é a meditação. Antes de mais nada, quem está entrando agora, eu devo dizer que eu sou a professora Mônica Santana, que há mais de 3 décadas ensina essa arte e filosofia milenar. E também eu sou química, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, também há mais de 3 décadas. Então, nesse episódio, meditar é outra coisa, finalmente chegamos na pedra fundamental da química. Fiquem aí, eu estou muito empolgada. Como eu disse, a primeira parte, vamos meditar. E meditar é outra coisa bem diferente do que as pessoas pensam que é. Muito diferente do que sugere a palavra. Na segunda parte, fazemos um link entre a meditação e a ciência, seguindo a linha do tempo da história da ciência, tentando responder a pergunta: eram os cientistas meditadores? Com curiosidades e histórias de como os cientistas chegaram às teorias, às descobertas e invenções. E finalmente, na terceira parte, de posse desse conhecimento, refazemos a nossa experiência de meditar como um propósito a mais: entrar num canal mais sutil do conhecimento, que é a intuição. Tal como provavelmente eles faziam, sempre lembrando a frase de Linus Pauling, de quem falamos no episódio 1. Ele foi ganhador de 2 prêmios Nobel. É claro que nós, cientistas, usamos a intuição, conhecemos a resposta muito antes de ir checá-la. Então eu convido vocês à nossa prática. Estão preparados? Vamos sentar com as pernas cruzadas. Quem é yogin já sabe, Padmasana, Ardha Padmasana, Samanasana. Uma posição bem confortável, não é? Paudeni que chegou aí. Mãos em Shiva Mudra, esquerda sobre a direita para as mulheres, ao contrário para os homens. E eu vou trazer aqui uma imagem que tem tudo a ver com a nossa história hoje e vocês vão entender por quê. Tente parar o pensamento nessa imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Parecem estrelas brilhantes no céu, mas não são. Parecem. Tentem concentrar sua imagem, seu pensamento, até saturá-lo. Quando saturar, seja por alguns segundos, tudo vai parar. E ao parar, a mente, o corpo, as emoções, outra função tende a ocupar aquela que cessou. E essa função é exatamente a intuição. Então vamos nessa. Costas eretas, cabeça no prolongamento da coluna. E devo dizer que o sorriso nos lábios é importante e tem tudo a ver com o nosso personagem hoje, que era muito sorridente. Então, não precisa mostrar os dentes. É um leve ar. Já vou mostrar para você já. Deixa eu só arrumar aqui a música. Olha, essas músicas são incríveis.
Então, concentremos nessa seguinte imagem. Só um pouquinho aqui. Como eu tô aqui nessa rede, eu não consigo trazer a imagem, então eu trouxe aqui do meu computador. Concentre, pare todo e qualquer pensamento nessa imagem que parece estrelas piscando, brilhando no céu. Vamos lá. Pare todo e qualquer pensamento. Costas eretas, cabeça no prolongamento da coluna. Vamos ficar aqui 2 minutos, tá? Começando agora a contagem. Concentre. 2 minutinhos. Todo e qualquer pensamento. Costas eretas, cabeça no prolongamento da coluna. Um leve ar de sorrisos nos lábios. O pensamento é só aqui e agora, nessa imagem. Mais nada. Pontinhos brilhantes do céu. No céu não. Pontinhos brilhantes. Não importa onde eles estejam. Concentre, pare todo e qualquer pensamento. Aquiete as emoções. Entramos no último minuto. Intensifique. Procure, sempre que realizar a meditação, pedir para que não interrompam. Você deve estar assim, preparadíssimo, de preferência quem conhece todo o acervo dessa arte milenar, que faça o acervo antes, para que você possa acessar este outro aqui, que é a meditação, que é o mais poderoso e fascinante. Intensifique agora os últimos 30 segundos. Vamos passar um pouquinho.
bem? Como foi a primeira parte da nossa experiência? Estão sentindo mais intuídos? Hoje a gente vai ficar só meditando. Em outras aulas vocês já conhecem. Nós fazemos as outras técnicas. Em outras aulas criamos os arquétipos. Mas hoje eu quero contar uma história para vocês, como que muitos dos filósofos cientistas, e nós estamos falando agora dos pré-socráticos ainda, muitos deles faziam as suas descobertas através das observações, principalmente esses pré-socráticos, que eram os filósofos da physis, da atual física, que nós chamamos hoje a física, a física natural, da natureza, são das chamado physis, né? Segundo o grego, a língua grega. Então, olha só. Então, o episódio de hoje, como eu falei, é a teoria atômica grega. Sim, ela começou na Grécia. Muitos pensam que ela começou lá com Dalton no século XIX. Não foi o Dalton, não, daquela o modelo do pudim. Começou lá antes de Cristo, no século V, em Abdera, no norte da Grécia. Provavelmente foi lá que nasceu o Leucipo. E junto com Leucipo, o Demócrito. Eles eram filósofos contemporâneos de Sócrates. Sócrates foi mais ou menos nessa época. Mas eles eram considerados pré-socráticos justamente porque eles buscavam compreender a origem da natureza e a lógica do universo, a cosmologia. Os pós-socráticos eles já entram mais na matéria, mas o Demócrito e o Leucipo já começa entrando, eles só são considerados ainda pré-socráticos. E então, vamos pedir ajuda a esse livro que tem nos acompanhado, o livro, apesar de que eu sempre vou lá no Google pesquisar, ver muitos professores dessa área que tem, e eu vou falar para vocês que tem 2 professores que eu sigo os canais que são incríveis, que é o Marcelo Gleiser, um físico, você deve conhecer, e o Pedro Loss. O Pedro Loss eu gosto muito. Eles são físicos, mas tem os químicos também e tem os filósofos também que eu sigo. A deusa cientista é muito incrível, também ela é uma química. Enfim, então a base da teoria de Leucipo e Demócrito é que há 2 coisas, os átomos e o vácuo. O mundo é, portanto, composto de montes de matéria, de um mar de vazio total. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui, introdução, gente, para o pessoal não ir embora. Eu só dou un passant aqui, eu não vou explicar a teoria toda, eu só dou uma base aqui para a gente poder entender por que a gente está fazendo essa meditação e a gente está redescobrindo a nossa história. É como se a gente, como as crianças pensavam a respeito do nosso universo. Eu me lembro, já conto para vocês. Mas então, não vou aqui aprofundar, certo? Eu já vou contar para vocês a minha experiência lá na praia. Os átomos são substâncias sólidas, infinitos em número e forma. Assim eles pensavam. E a maioria deles, se não todos, muito pequenos para ser vistos. De fato, é uma forma posterior da teoria postulada no século seguinte em Atenas pelo jônico Epicuro,
Os átomos eram, sem dúvida, pequenos, a ponto de serem invisíveis. Um átomo não pode ser cortado ou dividido de qualquer maneira e é completamente sólido. Todos os átomos estão em perpétuo movimento no vácuo. Assim era a teoria deles. Quando um conjunto de átomos se separa, ocorre um vórtice e, como os átomos tendem a gravitar juntos, formam uma espécie de pele ao se prenderem um ao outro. Essa cobertura tem forma de esfera e é ela que contém todo o nosso universo. Contudo, essa bolha esférica não está só. Como não há limite à extensão do vácuo, nem como vimos ao número de átomos, é possível que existam muitas outras bolhas esféricas, outros universos além do nosso. Todos eles variam em tamanho e conteúdo. Um não terá o Sol, outro não terá animais, e assim por diante. E por outra, podem colidir até ser destruídos. Olha, essa é a teoria de Leucipo Demócrito. Leucipo começou a pensar sobre isso e Demócrito, seu discípulo, continuou. Então, tudo que vemos era composto de átomo e vácuo. Assim deve ser, pois nada mais existe. As substâncias diferem entre si porque os seus átomos diferentes, seja na forma, seja no modo como são arranjados. E assim vai, né? Eu não quero me estender, como eu disse, mas eu quero contar para vocês uma coisa que foi o Aristóteles, que nós vamos ver em seguida, quando chegar nos pós-socráticos. Ele que disse que Demócrito teve essa ideia do átomo. Ele estudou bastante sobre Demócrito. Ele escreveu. Não se tem muita registros deles, mas Aristóteles escreveu, estudou e disse que essa teoria aconteceu quando o Demócrito estava olhando um raio de sol entrando em um ambiente escuro e produzia partículas de poeira e percebeu que partículas se juntam e se separam de forma aleatória. Qual de nós não já viu isso, né? Hoje mesmo eu até filmei, depois eu mostro para vocês aqui o quão interessante que é as partículas de poeira, assim, se movimentando quando um raio de sol projeta. Então, dessa forma, esse movimento, como se fosse partículas de poeira, é tudo que existe, na forma líquida, gasosa ou sólida. Então eu penso assim, que baseado nessas observações, e os filósofos da física, da natureza, era baseado em observações e não em experimentos. Esses são momentos como esse que acabamos de fazer, momentos de concentração e meditação, que a maioria deles, principalmente os pré-socráticos, que já falamos até agora, até hoje, será pré-socrático, chegaram às suas conclusões. Então, olha só. Tem mais uma coisinha que eu quero falar para vocês. Que essa era uma doutrina nova, mas também materialista, diferente dos outros que achavam que era o ar, a água, o fogo, o apeiron, né? Essa aqui não, já foi lá, deu nome para a matéria, átomo. Então, para Demócrito, tudo estava predeterminado, no sentido de que era o resultado do simples jogo
de causa e efeito entre os átomos. O acaso certamente tinha o seu papel, mas isso não afetava a predeterminação dos eventos, somente nossa inabilidade de predizê-los. Era uma teoria engenhosa e lógica e explicava muitos fenômenos, mas era essencialmente um exercício de especulação científica, que provavelmente deve ter feito como fazia. Difere marcadamente da teoria atômica moderna, pois nossa teoria, cujas fundações foram lançadas no século XIX, e a gente vai chegar lá breve, baseia-se numa medição cuidadosa e numa análise química precisa. A teoria atômica grega não deve ser confundida com ela, porque por mais brilhante que seja, intelectualmente foi o resultado de técnicas não experimentais. Por que os camaleões mudam de cor? Então, aí depois de Demócrito, já falei aqui do Epicuro, ele também falou um pouco sobre isso. Lucrécio foi um poeta que escreveu um poema chamado Sobre a Natureza das Coisas, escrito no século I a.C. Ele não se tratava exatamente de um poema científico, mas antes uma prescrição da filosofia epicurista aos romanos. Embora a teoria atômica estivesse destinada a permanecer engastada nas doutrinas filosóficas de Epicuro e a ser afinal enterrada. É isso que também é o que nos inculca, né? Porque essa teoria acabou sendo enterrada. Por quê? Lembra que ele é conterrâneo do Sócrates? E o Sócrates fez uma revolução. E nós vamos falar um pouquinho dele na próxima aula, apesar de que ele não tem nada a ver com cientista. Mas ele era o bambambam naquela época, né? O influencer com mais seguidores. E então ele apagou um pouquinho esse movimento do Demócrito. Então tem muitas histórias, se vocês quiserem pesquisar e saber, muita gente conta como é que foi, porque Demócrito ficou completamente apagado. E veio surgindo depois o Aristóteles, né? O danadinho que começou a falar dos 4 elementos, tal como Empédocles no último episódio que falamos. E aí a teoria aristotélica ela predominou até a Idade Média, né? Passando pela teoria do flogisto. Vamos chegar lá também, na Idade Média. E só em 1808, depois de mais aproximadamente 2.200 anos, é que ressurgiu a teoria atômica, já com experiências científicas, com Dalton e uma série de outros, né? E a gente vai chegar lá. Então, mas o que eu queria dizer assim, ó, qual de nós, primeiro, não ficou observando as poeirinhas? Eu fiquei, quando eu era pequena, eu não ficava só vendo o raio de sol entrando, as poeirinhas chegando, e naquela época a gente estudava ciência, né, na escola, e eu também ficava imaginando como se fosse a menor partícula da matéria, como os nossos professores diziam. Então, essa ideia do Demócrito são as ideias das crianças. As crianças também têm essa ideia. E aquela história de caminhar na areia, olhando os grãos de areia, né? Saber será que o grão de areia é a menor partícula? Não, jamais. Dentro do grão, a gente pode dividir o grão, dividir várias vezes em trilhões. Hoje já foi descoberto trilhões. E existem vídeos ali do Pedro Loz, incrível, que ele fala quantos trilhões foram divididos, um grão de areia dividido. Imagina quantos grãos de areia existem nessa terra, né? Então, baseado em tudo isso, vamos ser cientistas
como Demócrito, sorridentes, um leve sorriso nos lábios. Imaginar aquela criança que pensa, a criança atual. Os cientistas pré-socráticos pensavam como uma criança atualmente, né? Como não existia essa tecnologia a nosso favor, todas as ferramentas, né? Então, vamos vivenciar o que provavelmente ele tenha feito para se chegar lá. A pedra. Deixa eu botar a música de fundo aqui. A pedra fundamental da química, o átomo. Então, eu proponho uma nova meditação de 2 minutos aqui. Eu tentei achar a melhor figura, porque eu não consegui fazer isso, eu não fui para a praia esses dias e como essa ideia veio agora, mas tenta meditar agora nos grãos de areia. Eu vou colocar o vídeo de uma duna e vou colocar também o som do vento, para que você sinta como uma criança imaginando ali os grãos de areia, que não são a menor partícula da matéria, mas que intrigou e nos intriga até hoje, se nós podemos dividir aquele grão de areia em mais, em 2 infinitas partes. Até hoje estamos dividindo esse grão de areia. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui. É uma imagem patrocinada, então eu acabei que não consegui. 2 minutinhos, concentre, pare todo e qualquer pensamento. Sinta esses grãos de areia numa duna se mexendo ao vento, costas eretas, cabeça no prolongamento da coluna. Um leve ar de sorriso. É por isso que Demócrito, além de propor a teoria atômica, ele também foi um grande filósofo. Eu não trouxe aqui a filosofia de Demócrito porque eu quero focar na ciência. Mas eu posso deixar aqui as fontes para que você pesquise. Concentre nessa imagem, nas dunas, nas areias. Pare todo e qualquer pensamento. Concentre. Pare tudo. Intensifique agora. Grãos de areia ao vento. Pare. Deixe que sua intuição fale agora mais alto. Foi assim com os cientistas, filósofos.
E assim também fará conosco, abrindo os caminhos, novas descobertas, precipitando nossa criatividade. Concentre. Muito bem, vamos encerrando a meditação e outros estados mais profundos da consciência. Se vocês gostaram desses objetos de concentração e dessa breve história, muito breve história da teoria atômica grega, com Leucipo e Demócrito, continue me seguindo. Eu vou colocar aqui as fontes, continue pesquisando, porque na próxima aula a gente vai continuar e no próximo episódio vamos ultrapassar Sócrates. Só que não porque Platão, vamos falar de Platão, discípulo, considerado pós-socrático, mas ele foi conterrâneo e discípulo íntimo do Sócrates. E exerceu muita influência sobre gerações posteriores. E eu vou deixar a pergunta aqui. Era Platão um meditador? Como ele meditava? Quem conhece um pouco deve saber. Qual era a sua observação? Ele observava a natureza, o ser humano, e o que levou à sua teoria. Então, vamos encerrar aqui. Deixa eu botar aqui a nossa música. Vamos encerrar a nossa meditação e outros estados mais profundos da consciência, agradecendo a presença de vocês que passaram aqui, estiveram, e quem não passou, volte a fita, faça conosco essas experiências de uma química meditadora, que vamos continuar na história da ciência. Eu comecei lá de Tales, esse é o 10º episódio, gente, que eu estou tentando passar para o YouTube aos poucos, né? Por enquanto eu só sei mexer no Instagram. Boa noite, Suástia, satisfação, alegria e até o nosso próximo encontro. E eu vou fazer essa live agora nas primeiras quartas do mês, tá? Eram as últimas, mas agora eu passei para as primeiras porque eu dei uma parada ali na reprogramação emocional. Então vai ser nas primeiras. Talvez eu acrescente mais uma. Continue com as últimas também, para que a gente acelere. É tanta descoberta aí, né? Até a gente chegar atualmente. Até o nosso próximo episódio. Isso vai virar podcast também. Já tem música. Tem uma vinheta, né? Vamos ver aqui.
abraço, Gorete, Raí, Neida, Valdemir, Luiz Carlos, a Gladys da Gamboa, come here! Até o nosso próximo episódio, nas quartas-feiras, as últimas e talvez as primeiras também. Aliás, as primeiras e talvez as últimas também. E vem aí, workshop de mudança. Gostaram? Medite. Medite mais, meditemos mais. Fiquem comigo.